Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje vamos falar sobre um filme que eu gostei bastante, que é Fome de Poder. Ele conta um pouco sobre a história e a trajetória do Ray Kroc, né? Na qual ele funda a empresa dele, a McDonald's Corporation, na qual a gente vê um pouco a história do passado, os verdadeiros fundadores do McDonald's, os criadores, né, em si da marca. Mas Ray Kroc foi o que alavancou e fez se tornar uma grande empresa na qual todos conhecemos como a McDonald's, né? Vamos falar mais a respeito, tudo isso, muito mais logo após a vinheta. Nesse filme acompanhamos Ray Kroc, na qual ele busca vender, ele ia trabalhar numa empresa na qual vendia aparelhos para milkshake, e era um tempo que estava se expandindo, várias lanchonetes, na qual tinha muitos problemas, que eram as garçonetes que entregavam comida, às vezes vinha um alimento errado, às vezes demorava horas, em média, um serviço de entrega do restaurante lá, dos multimídias, né, que tinha na época, demorava de média uns 30 minutos a uma meia hora, porque eram muitos pedidos, às vezes confundiam, chegava prato diferente, e o Ray Kroc via isso como uma necessidade que deveria mudar. E é nesse momento na qual ele recebe uma ligação que vemos o Dick e o Mac, na qual tinha um restaurante que estava fazendo um multimix que estava fazendo muito sucesso. Então ele viaja até São Bernardino e lá ele chega e conhece a forma de atendimento que leva no máximo uns 30 segundos, desde a hora do pedido até o alimento chegar até você. Eles lá faziam hambúrgueres e milkshakes. E ele fica fantástico com aquilo, chega o Dick, né, e apresenta para ele, leva ele na cozinha, mostra todo o aparato, um sistema rápido, primeiro no mundo de alimentação rápida, um delivery rápido. E ele fica fascinado com aquilo, ele volta para casa e fica com aquilo na mente, porque eles não expandem, não crescem. Ele vê uma oportunidade, é um homem de negócios, ele vê uma oportunidade na qual ele quer crescer. Mas os dois irmãos lá, eles tiveram suas decepções, eles quiseram expandir, criando algumas franquias, fizeram 3 franquias, só que eles não tinham controle sobre os franqueados. Eles não conseguiam manter a qualidade. Então, Ray Kroc ele decide que ele vai se empenhar e fazer parte disso. Ele não queria ganhar dinheiro, assim, não queria. Ele só queria fazer parte no momento, em primeira mão, ele só queria fazer parte daquilo. É tanto que ele faz um contrato horrível, na qual ele ganha só 1% de todos os. Ele ganha 4. Ele ganha 1% por aí. Ele ganha uma porcentagem muito baixa, enquanto os outros todos têm uma porcentagem maior. E os irmãos lá, eles são muito acomodados, eles não querem expandir, eles querem ficar naquilo. E o Ray Kroc, ele vê que aquilo é uma grande oportunidade de crescimento, algo que pode se tornar gigante, mas eles querem se manter ali. Então ele fica na linha de frente, né, dos franqueados e começa a construir. Ele tem o dever de de alugar os terrenos e fazer toda a construção e ainda manter a qualidade do padrão. Isso até que vai muito bem, só que sempre quando ele pede para os irmãos lá, algumas mudanças na qual vai. Um exemplo perfeito é quando ele consegue um patrocínio da Coca-Cola para ter um nome lá, e é dinheiro de graça, um investimento, um patrocínio, é uma coisa que alavanca bastante uma empresa. Mas eles não queriam, porque eles achavam que um McDonald's deveria ser algo caseiro, algo para a família, mas algo simplório, algo local. E o Ray Kroc, ele queria, sim, ele concordava que deveria ser algo da família, algo que as pessoas vissem como a igreja americana, um lugar onde fosse acolhedor, um ambiente saudável. Mas os irmãos, eles só não concordavam com essa parte, na qual eles queriam ser o único lugar. Não queriam expandir, tinham medo, eram reclusos. Então, o Ray vai construindo o franqueado, mas ele vê as dificuldades que tem na qual manter a qualidade. Então ele conhece um rapaz que ele estava vendendo uma Bíblia e ele vê que um lugar de família deve ter pessoas que realmente se dediquem, aquilo seja um lugar acolhedor, como uma família, como toda empresa, você tem que ter um bom funcionário. É um bom funcionário que constrói uma empresa sólida e saudável. Então ele coloca lá e coloca esse rapaz e a esposa deles para ficar naquele McDonald's certo.
ele consegue manter a qualidade e mostrar para as pessoas que funciona. Então ele começa a sair em vários locais, fazendo palestras, com um pregador mesmo, buscando as ovelhas, buscando pessoas que tenham o mesmo intuito, o mesmo objetivo, sejam pessoas acolhedoras que querem realmente crescer com aquilo. E vai dando certo, ele conhece aí um dono de um restaurante, na qual ele se apaixona pela esposa do dono do restaurante, mas ele busca investimento, né, e uns sócios. Então ele vira sócio e fica lá. Mas Ray, ele fica apaixonado por a mulher do sócio dele. E ela também mostra-se bastante atrativa. Ela também se encanta por ele, na qual ele vê um porto seguro. Porque o Ray, o relacionamento dele com a esposa dele não é lá das melhores. Ele busca que a mulher dele apoiasse ele. Ela apoiava, mas no fundo mesmo ela não apoiava, porque esse do McDonald's era um dos projetos, mas ele já tinha tido vários outros projetos, como copos de papel e camas dobráveis. Ele era um cara investidor, buscar sempre uma empresa, um conhecimento, criar a sua própria empresa, a sua própria marca. E ele viu isso, que ela era uma mulher que poderia sim dar para ele o que ele buscava, um conforto, uma parceria, realmente ser uma esposa que está ali presente, apoiando ele. E aí ele tem o seu segundo impacto, né, na qual chega as prestações, as dívidas, né, porque o custo com os refrigeradores que mantêm os sorvetes e os milkshakes é muito alto o custo da energia. Então, a esposa lá do cara do restaurante traz pela primeira vez um saquê, na qual você coloca, misturado com leite, você mistura na água e faz um milkshake instantâneo ali. E, inclusive, os milkshake, a maioria é instantâneo, né? Você coloca ali, não é abordado. Então, é algo barato, é algo lucrativo e vai economizar milhões de dólares com as coisas. Ele manda esse recado para os irmãos lá, eles não aceitam, obviamente, porque eles não querem crescer. Então, o Ray, ele busca no banco apoio, né? Mas, infelizmente, ele não consegue, porque com o aumento das dívidas, o custo, né? Ele não conseguia pagar com a porcentagem dele, os custos que estava precisando. Aí é nesse momento que ele conhece um rapaz lá de investimentos, na qual ele ajuda o Ray a entender qual é o ramo verdadeiro dele. Ele está no ramo de imobiliário, na qual ele compra um imóvel, um lote de terra e constrói as fundações dos McDonald's, os franqueados em cima da terra, na qual ele vai ter todo o controle tanto dos franqueados como da qualidade. Quem não apoiar, ele é tirado. Um contrato de qualidade e tudo. Então ele consegue ter tanto acesso ao tanto poder de aquisição em cima do McDonald's, dos irmãos lá, como também ele consegue pegar o valor no banco, né, investimentos, e construir e lucrar com isso. E aí ele cria a McDonald's Corporation, né, ele cria uma empresa lá, fora a parte do McDonald's. Ele cria uma empresa na qual de lotes imobiliário, que não tem tanto a ver com o contrato que foi feito com o Mac, com o Nick, com o Nick e o Mac. Com o Mac, né? Então não tem tanto a ver. Então ele vai ganhando espaço. Só que chega um momento lá na qual ele começa a expandir demais e também começa a colocar suas próprias regras. Aí acontece que o Mac ele tem um problema lá de pressão, né? Ele vai parar no hospital. O Ray ele chega lá e oferece para eles um cheque em branco, na qual eles colocam o dinheiro. E, gente, ele faz isso, as pessoas interpretaram errado o filme. Eu li muitos comentários, as pessoas falando, ele roubou a ideia dos irmãos. Gente, se não fosse pelo Ray, o McDonald's ele ia acabar ali. Outras empresas já estavam de olho, já iam criar aquele sistema rápido. É evolução, não importa. O objetivo de uma empresa ou de qualquer negócio, você que está montando, você tem que saber que é pegar uma ideia e colocar ela em prática. Mesmo com os riscos, você tem que colocar ela em prática.
quem não arrisca não petisca, né? Como diz assim o ditado. Mas não é isso. Você tem que ter coragem, força. E isso é uma coisa que os irmãos não tinham. Eles queriam ser algo local. E o Ray viu o potencial que ele poderia ser. Eram os primeiros franqueados de entrega rápida, alimentação rápida. Então ele apoiou. E ele fez um contrato lá e os irmãos aceitaram, né? E pronto, ele conseguiu construir a empresa dele e virou o McDonald's que a gente conhece. Eu pesquisei e fui mais a fundo, né? Porque o filme não deixa bem claro o que acontece. Mas os irmãos, eles buscavam sim expandir, mas eles viram as dificuldades que tinham e não tinham o conhecimento que o Ray tinha, ou o apoio que ele tinha. E aí é isso que começa. Se vocês repararem no filme, o Ray, a primeira coisa que ele vai construindo é conexões. Ele vai em lugares, ambientes na qual tem investidores, pessoas. Então, muitas vezes, você está num local, você tem um projeto, quer expandir, você cria conexões com pessoas que têm condição na qual quer participar dessa ideia. Grandes investidores, eles começaram do zero, mas não começaram sozinhos. Eles precisavam de apoio. E aí que está. Você busca apoio em quem já tem aquilo. Você junta. É uma necessidade com uma ação. Então, pessoal, esse filme é um filme que eu gosto bastante. Eu recomendo muito que vocês assistam. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquela curtida. Comentem aí qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante aqui. Eu tô precisando alcançar os 1000 inscritos, né? Para começar a monetizar o canal e preciso muito do apoio de vocês. Então, eu sou o Diogo e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.